Então, eu me chamo Olívio de Cupé e nós moramos na aldeia Curupitu, fica aqui na região de São Paulo. E nós estamos divisa com São Bernardo e eu sou escritor e sou palestrante também, né? Então eu dou palestra para falar um pouco sobre a questão da cultura, sobre a questão do dia a dia hoje, como é que vive uma comunidade, e falar um pouco sobre a literatura nativa, a importância que tem hoje os indígenas escreverem sua própria história, né? Então eu gosto de escrever porque é um dom que eu tenho, não escrevo porque pediram, eu acredito em dons, né? Então eu acho que desde pequeno eu gosto de escrever e por coincidência hoje influenciou muito os meus filhos. Os meus filhos, todos eles também são escritores, né? Então eu tenho três filhos homens que são escritores e esse ano até estou para lançar um livro até o final do ano, um livro que é eu, minha mulher e meus filhos, né? Então vai ser um livro, acho que vai ser o primeiro livro do Brasil que uma família indígena vai publicar, né? Que é a família toda. Legal. Como vocês viram ali, a mulher que virou Urutau, é um livro escrito, eu escrevi junto com a minha mulher, né? Que ela também é escritora. Só que ela não sabe ler nem escrever. Então ela conta a história e eu escrevo para ela, né? Então, no Brasil existe um problema muito sério. As pessoas não sabem nada sobre a questão indígena, muito pouco. A escola indígena, ela é diferenciada, chamada escola diferenciada. Então, ela é diferenciada por quê? Porque foi uma conquista dos povos indígenas, porque antigamente os indígenas iam estudar na cidade, daí sofriam muito preconceito. Então, as lideranças do passado lutou muito para que o governo criasse a escola dentro da própria aldeia. Então, nós temos a escola dentro da aldeia aqui e outras aldeias no Brasil também, né? Então, a gente tem essa escola diferenciada por quê? Porque a gente tem uma coisa melhor para nós. Então a gente tem, por exemplo, o que é essa escola diferenciada? Ela está dentro da aldeia, já é diferente, está fora da cidade. As crianças da aldeia, elas estudam aqui dentro, então são só crianças da aldeia, então não vai ter problema, choque com outra cultura. Depois, os professores são da aldeia, também já é outra coisa boa. Outra coisa, o professor vai dar aula com a criança na língua própria. Então aqui, como professor Guarani, então ele vai falar em Guarani com as crianças. Então o professor ele tem essa liberdade de pegar um tema e discutir com a criança. Então isso que é o importante. Então essa diferença facilita muito, porque na cidade as pessoas falam sobre Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, né? Aqui o professor tem o direito de falar com as crianças, falar, não, esse é Pedro Álvares Cabral, ele é um branco que invadiu o nosso país, então nós perdemos, então a gente tem autonomia. Então essa autonomia que é importante, então a criança vai ter que aprender, porque se a criança não aprende, ela vai ficar igual o branco, daí vai pensar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil mesmo, daí ele vai ficar confuso e vai pensar que o índio é que veio de fora. Criou-se uma lei chamada 11.645, que tem que falar agora, que é obrigado a falar sobre os índios. Só que eu sempre falo, não, eu fico preocupado com essa lei, porque falar sobre os índios sempre falaram, antes da lei já falavam. Então, o que precisa é o professor conhecer a cultura indígena, porque não adianta só falar. Então, por isso que a gente às vezes não vende muito, porque muita gente não está interessada. Então, o professor, ele aprendendo, ele ensinando as crianças crescem com outra mentalidade, cresce valorizando o índio, porque o índio sofre preconceito. O índio é primitivo, o índio é atrasado. E quando o índio entra no sistema da gente, por exemplo, aprender a ler e escrever e começar a fazer coisas, as pessoas falam, mas eles não são mais índios, o outro preconceito. Porque a gente não deixa de ser índio. Então, eu sou escritor, eu não vou deixar de ser índio. Eu uso celular, não vou deixar de ser índio. O meu filho, Economia MC, cantor de rap, não vai deixar de ser índio. Ele está aí, está ali embaixo na casa dele, com a família dele, com a mulher, com a criança, mas ele está lá tranquilo, então ele tem a cultura. Agora ele usa uma música de fora como forma de defesa. Então o branco pode usar a nossa cultura para defender nós também. Sim. Entendeu? Porque as pessoas no Brasil falta muito conhecimento. Então o índio é sempre o marginalizado pela sociedade. Então as pessoas chegam na aldeia, que vê o índio sempre lutando pela demarcação, e as pessoas falam assim, mas por que o índio quer terra se o índio não vai fazer nada, vai virar só mato? Agora veja só, o que o mundo hoje mais precisa? De mato, floresta. Então só existe floresta em terras indígenas. Nas fazendas, os ruralistas, eles não estão preocupados com árvore, eles não querem, eles arrancam tudo. Então nós indígenas temos esse costume que o branco não valoriza, que é
cuidar da floresta. É isso, ninguém fala. Então os outros criticam, a gente fala que a gente não vai fazer nada com a terra. Claro que a gente faz. Assim, sem fazer nada, a gente faz mais do que o branco. Porque o branco só destrói. Então por isso que as pessoas não entendem. Então entendendo a cultura, ele começa a valorizar. Então a gente sofre sempre esse preconceito. Outra coisa é que as pessoas têm que jogar sempre o índio lá embaixo para não mostrar que o índio, eu sempre brinco com as pessoas quando vêm aqui, eu falo assim, o índio é a maior potência da América. Só que as pessoas não falam isso. Você entendeu? Porque nós somos sempre explorados, fomos sempre explorados e tem que falar que o índio é primitivo, que o índio é atrasado. Nós não somos atrasados, que daí eu vou provar para vocês. Você já viu falar de curau? Você já viu falar de açaí? Você já viu falar de tapioca? Você já viu falar de rede? Tudo isso as pessoas pensam que é do brasileiro. Não é do brasileiro, é do índio, explorar os índios. Então nós fomos explorados, mas não valoriza o índio, porque não pode valorizar o índio. Se valorizar, o índio cresce. Então é bom continuar sempre, eles falam assim, pensa assim, que o índio é o atrasado, e não somos. Veja outra coisa, se você for na farmácia, você comprar um remédio, se você arrancar a bula, você nunca vai ver escrito qual etnia que falou o nome daquele remédio. Então aí chega nos índios, desde 1500, vão explorando os índios vão falando que esse remédio é bom para isso, daí o branco vai lá e verifica se é mesmo. Daí o que faz? Patenteia para eles, e daí não vê o nome dos índios. O que o índio ganhou com isso? Nada. Você vê em São Paulo, quando você anda em qualquer lugar, você pode encontrar aqueles caras que são raizeiros. Aquele conhecimento de remédio foi trazido com os índios. Você não vê, você vai pensar que faz assim, mas aquele remédio veio da Europa. Não, não veio. Esses remédios é tudo brasileiro. Você entendeu? Então o índio foi explorado demais. Então os índios, desde 1500, são explorados, são manipulados, e o índio continua sendo primitivo. Daí, na década de 1700, os espanhóis resolveram pesquisar uma aldeia guarani para investigar, assim, para verificar do que as crianças brincavam. Daí eles chegaram lá e viram as crianças brincando de um objeto que vocês não conhecem também, é outro objeto que os brasileiros não conhecem. Já ouviu falar de bola? É do Guarani também. Alguém já falou isso aí para vocês? Não. Agora a bola é conhecida no mundo todo. Você entendeu? Então, por isso que é importante as pessoas conhecerem a cultura indígena, porque daí eles começam a valorizar. Nossa, mas o índio é uma potência? E o índio não é respeitado porque não descobriram ainda a potência que é. Se mostrar a história indígena desde 1500, tudo que está aí, que foi explorado. Então o índio não é esse primitivo, o índio é um sábio também. Que muita coisa, você entendeu? Até hoje a gente continua com o conhecimento. Então, a medicina e a natureza, ela está junto. Por quê? Porque se não tiver natureza, não tem medicina. Porque as pessoas pensam que remédio está na farmácia. Não está na farmácia. O remédio está na floresta. Então aqui, tudo que você vê, você pode encontrar. Tudo na vida serve para alguma coisa. Estou doente, não. Isso aqui faz bem para nós. Você vê um pé de abacate, a gente come abacate, mas a folha é bom. É bom essas coisas. Então você tem tudo, tá cheio de remédio na floresta. E a medicina é isso, é essa coisa, tem tudo para nós, então a gente tem que saber aproveitar para que a gente não pegue doença no futuro. Então para nós, viver na aldeia é um costume que a gente tem, sempre foi assim, viver nesse estilo, e para nós é vida. Então a gente viver tranquilo, sossegado, casar, ter os filhos da gente, conseguir sobreviver do pouco que ganha, do artesanato, do emprego dentro da aldeia. Então a gente não sonha com riqueza, porque as pessoas chegam aqui na aldeia, então eles ficam assim, mas por que você não procura um emprego na cidade, que você vai ganhar mais dinheiro? Mas para quê? Então tudo acha que o dinheiro vai trazer felicidade, né? Então, para nós é não deixar faltar o que comer. Tendo que eu até brinco com os outros para falar porque que eu sou feliz. Eu tenho tudo que o Neymar tem. Tudo. Ele tem tudo, ele tem todas aquelas coisas, mas eu tenho a mesma coisa que ele tem.
Então eu tenho certeza que ele tem uma baita de uma rede boa, bonita na casa dele, e eu tenho essa aqui, sossegada. Então, ele tem o ar-condicionado, essas coisas. Ó, eu aqui na sombra, pode estar o calor que for lá fora, eu fico aqui dentro, na sombra, tem ar do mesmo jeito. Ele tem uma baita de uma piscina, se eu quiser nadar eu vou na represa. Né? Então, ele tem uma baita de uma cama luxuosa, caríssima. Eu durmo ali, eu tenho uma cama velha ali, que a gente faz de pau mesmo, mas aí eu durmo do mesmo jeito, sossegado. Não tem problema. Então ele tem um fogão de luxo, eu tenho um fogão velho ali, faz assim do mesmo jeito. Né? Então isso é felicidade. Felicidade é a gente saber viver. Se a gente está vivendo, não importa. Então a gente tem um carrinho velho da minha filha ali, ele tem um baita de um Ferrari na casa dele, e eu ando do mesmo jeito. Então as pessoas pensam que é o luxo que traz felicidade. Então nós indígenas temos esse costume, então a gente não sonha com a riqueza, então a gente sempre foi educado assim, a viver. Né? Então a gente está ali, sossegado, tranquilo. Então a cidade é você ser uma pessoa livre para ter sua tranquilidade. Então, por isso que as pessoas na cidade não entendem, e daí criticam o índio, falam, mas o índio não sei o que, tal, perde tempo, não sei o que. Não, o índio fica ali a noite toda na casa de reza, vai até o outro dia. Não, a gente está falando com Deus, para nós é importante. Então, nós temos um ritual, que são cerimônias religiosas, que está acontecendo agora hoje, ontem também, hoje, e vai até amanhã. Então são cerimônias que acontecem sempre nas aldeias. Na aldeia, toda aldeia tem uma casa sagrada que chama Opu, e à noite as pessoas vão para lá para cantar, dançar, discursar, contar história para as crianças, para os adultos. A história é igual na cidade o povo lê a Bíblia, nós contamos história. Sim. Esse ritual é uma coisa antiga que antes dos portugueses chegarem já acontecia. Então as pessoas não entenderam que o indígena também tem sua religião, mas não religião oficial. É que a nossa cultura é a nossa religião. Se você está na minha casa, você tem que respeitar. Sim. Se eu vou na sua casa e você está fazendo alguma coisa lá na hora, de religião, que não é cristianismo, é outra. O problema é seu, é sua crença. Eu vou na casa dela, é outra coisa que ela está fazendo, não é dela. Está falando com Deus, cada um vai falar com Deus do seu jeito. As línguas indígenas, ela tem que ser respeitada também, porque ela é muito importante, porque se você valoriza a língua indígena, é importante porque as crianças, ela começam a sentir força também. Porque muitas pessoas no Brasil, às vezes tem indígena no Brasil, que tem vergonha de falar na língua. Né? Ele tem vergonha, porque ele fica com vergonha de falar em português, na língua, fala só em português. E é bom você valorizar, igual na aldeia nossa, as crianças nossas elas não têm vergonha, elas desde pequena, elas conversam e falam quando o branco chega aqui, então ele fala em português com o branco, mas quando ele vai falar com o outro índio, ele fala só em Guarani. O Guarani aqui dentro, ele nunca vai falar em português com o outro, ele fala sempre em Guarani. Você começa a falar para a criança que está errada, ela vai sentir vergonha de falar Guarani. Então por isso que é importante as pessoas também respeitar a língua indígena. Essa era a nossa pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada. Apoio do batalhão demarcação. Tem que ter fé, nego, porque nela que estão as nossas forças. Tem que querer lutar pelo povo e ser o que é na multidão. Você não é o melhor, mas pode agir como ela, sempre com humildade, raciocínio consciente. Grave isso em sua mente. Faço fazendo um rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Jovem nego, rimando forte eu sou Kunumi, luto pelo povo e hoje eu sou